O próximo convidado é um académico dedicado ao direito, embora no percurso tenha também aprofundado temáticas tão distantes ou tão semelhantes como o desporto e a teologia. Afinal, desporto, lei e religião pretendem o mesmo, jogar dentro das regras. Vamos saber mais com Eurico Fernandes. Bem-vindo, Eurico, ao Conversas ao Sul. Que bom que é recebê-lo. O Eurico, ainda por cima, tem uma particularidade. É o seu percurso profissional ter várias áreas. Sim. Temos de um lado a gestão das carreiras esportivas, do outro o direito e ainda com algumas aproximações à teologia. Sim. Estas áreas têm alguma coisa em comum? Tem sempre. A teologia, em primeiro lugar, porque o próprio direito advém daquilo que são leis, normas de Deus. Os 10 mandamentos. Né? São o primeiro código, digamos assim, ou um dos primeiros códigos, apesar de já termos sido outros. Toda aquela decorrência, eu consigo fazer essa ligação até o direito, com certeza. E a parte das carreiras desportivas, da gestão das carreiras desportivas, é aplicar regras aos atletas? Não, toda a relação jurídica que acontece, né, dentro do desporto tem que ser regido pelo direito. Entretanto, os contratos, tudo que acontece lá, então, como quer seja advogado, quer seja como jurista, tem a oportunidade de fazer essa análise toda e ajudar os atletas. E é curioso porque a questão dos contratos desportivos e dos atletas são cada vez mais complexos. Ainda recentemente estivemos a ouvir a polémica do Mbappé, que já anunciou que não quer renovar com o clube onde joga, com o Paris Saint-Germain, mas não podes vincular neste momento o contrato, por causa de cláusulas muito específicas que envolvem muitos milhares de euros ou muitos milhões de euros. O desporto é hoje uma enorme luta de advogados, mais do que um jogo desportivo entre várias partes? O grande segredo acontece no backstage. E o corpo jurídico todo é essencial que haja, muitos falham nisso, é essencial que haja, porque a grande guerra realmente acontece ali. E depois, aparecer em público, já houve todo um arranjo, já houve toda a organização jurídica, o que é importante. Ou seja, os atletas têm também eles personalidade jurídica, este que é um conceito de grande discussão e que tem envolvido o seu trabalho também de grande forma. Onde é que ela começa ou não, essa personalidade jurídica, se no momento da concepção, se no momento do nascimento? Tínhamos aqui pano para mangas para discutir. É um bocadinho uma discussão em torno do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Na personalidade jurídica é um bocadinho a mesma coisa. O sistema legal entende uma coisa, o sistema religioso ou social pode entender algo diferente. A prática e a discussão do início da personalidade jurídica pode criar alguns constrangimentos do ponto de vista legal? Do ponto de vista legal, aquilo está estritamente escrito que, no artigo 66 do Código Civil, a personalidade jurídica adquire-se a partir do momento do nascimento completo e com vida da pessoa. Correto? Mas na doutrina, nós chamamos de doutrina o conjunto de pareceres dos professores de direito, e alguns entendem que não. Alguns entendem que o início da personalidade jurídica acontece com a concepção. Eu, inclusive, sou a favor da concepção. É defensor desta noção de que a personalidade jurídica começa na concepção. Tem um artigo jurídico que foi publicado pela Universidade de Lisboa, numa das suas revistas luso-brasileiras, e defendo exatamente isso. Esta grande questão da concepção e do momento do início da personalidade jurídica pode envolver outras questões de ampla discussão social, como o caso da questão da interrupção voluntária da gravidez, ou de quem tem, neste caso, direito ou não a exercer sobre o próprio corpo, e aqui o próprio corpo está em causa e é colocado em causa com essa noção da personalidade jurídica, se uma mulher pode ou não ser responsável pelo seu próprio corpo. Estamos a falar de um debate que ainda faz sentido ser feito, ou apesar da discussão em torno da personalidade jurídica, os direitos adquiridos e que já estão hoje em sociedade são de amplo consenso? Repara, é exatamente aí que está a contradição. Porque se a personalidade jurídica adquire-se a partir do momento do nascimento completo e com vida, não faz muito sentido que o aborto, em certos momentos, seja crime. Exatamente. Ou seja, o artigo 140 e seguintes do Código Penal aborda exatamente sobre essas questões. Então, nós temos diversas situações entre 10 semanas, 12, 16 e 24 semanas, né, dependendo das situações. Mas se a personalidade jurídica só acontece no nascimento, até lá a responsabilidade é única e exclusivamente da mãe. Sempre, sim, da mãe. A não ser, há uma linha entre os artigos 140 e 142, há uma linha que prevê
que a mãe pode dar o consentimento para outra pessoa ajudar. Então, isso tudo também está previsto e é essencial que esteja. É muito curioso como temos uma norma tão basilar do direito, como esta da personalidade jurídica, que depois barra contra outras leis e outros conceitos, como o caso da interrupção voluntária da gravidez, que é estipulada até uma determinada etapa da gestação, neste caso das 12 ou as 14 semanas. Ou mesmo, e esta questão das 12 ou das 14 semanas tem sido norteadora, digamos assim, da aceitação da interrupção voluntária da gravidez. Porquê é que existe esta dicotomia entre o que é a personalidade jurídica e a prática? Porque o artigo 1º da Constituição de Portugal, não só de Portugal como de Angola, de maior parte dos países que fazem parte da família jurídica romano-germânica, defendem o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa vem em primeiro lugar. Aliás, o direito estuda a pessoa. Muitas pessoas pensam que o direito estuda leis e tudo mais. Não. A lei são instrumentos que nós Estuda as relações humanas, não é? A pessoa em primeiro lugar. A pessoa em primeiro lugar. Enquanto indivíduo, enquanto indivíduo, é o limite da própria lei, é a pessoa. Então, parte logo dali. E a contradição escrita. Em alguns momentos, o próprio Código Civil vai dizer que o nascituro, que é o ser está concebido, mas ainda não nasceu, tem direitos, contradiz logo o artigo 66. Como é que o nascituro tem direitos se os direitos só começam a partir do nascimento? Da personalidade jurídica. Porque a personalidade jurídica define-se por ser a suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em compreender o direito. É assim, é por estes motivos de parecer tão complexo, tão... muitas das vezes contraditório. É por isso que existe um alinhamento da população em torno às questões legais? Sim, tem que haver um senso muito crítico, analítico, para fazer a interpretação correta. Porque são muitas normas. Então, nós temos uma lei de interpretação, que é a lei teleológica, que é nós tentarmos perceber qual era o espírito da pessoa que escreveu o momento... O espírito do legislador, não é? O espírito do legislador, correto. Eurico, mas para o cidadão comum, o facto de existirem tantas normas e acima dessas normas ainda temos que procurar entender qual era o espírito do legislador quando as escreveu, não tornará a relação entre Estados e cidadãos uma relação muito complexa e que muitas das vezes possa deixar as próprias comunidades perdidas neste sentido da busca do que é legal? Pode Sendo que o desconhecimento não pode ser alegado, não é? O desconhecimento da lei. Não, em alguns momentos pode, em alguns momentos não, mas em alguns momentos pode. E a pergunta que faz é legítima, porquê? Porque aquilo vai sempre divergir. Por exemplo, em Angola, no artigo 7º da Constituição de Angola, nós temos o costume. O costume como uma prática reiterada de convicção de obrigatoriedade. Ou seja, lá há uma lei costumeira também, que também ajuda na interpretação de várias situações das relações jurídicas praticadas entre o Estado e as pessoas que são as relações privadas. Então, varia muito. Compreendo a dificuldade, mas acho que é algo mas que vamos menos ter leis pode ajudar a termos melhores leis? Depende do estado em que estamos, da sociedade. Por exemplo... Nos Estados Unidos da América isso não é assim. A jurisprudência essa tem uma grande interferência nas leis. Por exemplo, a decisão dos tribunais. Eu ia dar esse exemplo. Os Estados Unidos, que há uma lei de precedentes, correto? Mas tem também, por exemplo, a própria Itália. A Itália só teve uma Constituição até hoje. Ou seja, houve revisões, mas nós aqui em Portugal já tivemos 6. Exatamente. 3 republicanas e 3... monárquicas. Então, constitucionais. Tudo isso depende muito da sociedade, do estado em que nós estamos. Mas muito haveria para dizer sobre a lei. É um mundo, como se costuma dizer, o mundo das leis. O Eurico veio aqui um bocadinho ajudar-nos a perceber alguns conceitos-chave e acho que foi útil nisto. O livro A Dignidade e a Família está disponível, do Eurico Fernandes, para quem se interessar por estas grandes questões do direito e que são basilares do direito. Eurico, foi um gosto conversar consigo esta noite. Obrigado. Eu queria deixar uma mensagem aos meus seguidores. Esteja à vontade, claro que sim. Eu queria dizer que o meu fogo nunca foi real. Ele queimou-vos porque vocês acreditaram nele. Minha honra. Muito obrigado, Eurico. Foi um gosto recebê-lo esta noite. Obrigado. Um aplauso para o Eurico.